Hoje eu estou aqui para uma conversa com a Pamela Gottschalk. Pamela Gottschalk, ao longo da sua trajetória profissional, já fez mais de 100 milhões de reais para as empresas em que ela trabalhou. E através da sua metodologia própria de liderança, contratou e treinou mais de 200 pessoas. São mais de 9 anos na gestão estratégica de equipe e no desenvolvimento de vendas. Vou contar alguns dos cargos que ela já exerceu. A Pamela Gottschalk foi cofundadora e sócia de startups. Ela atualmente é mentora de startups e empreendedores. Ela foi Head de Sales na Unico, Head de Account Management na Stone, fez parte do Leadership Program, do programa de liderança do Instituto da Disney, o Disney Institute, e é formada em Engenharia Civil pela UEL e pela Universidade de East London. Antes de falar sobre a sua carreira em si, eu acho legal a gente falar sobre você e começar desde o início. Onde foi que você cresceu e como que esse lugar te moldou? Antes de começar, eu queria dizer assim que, Luiz, foi um super presente ter conhecido você através da mentoria. E estou muito feliz que eu sei que também, enfim, você mora fora, então está sendo muito especial para mim que a gente está conseguindo conversar ao vivo. A gente conversa muito online, mas ao vivo tem um gostinho especial. Eu nasci numa cidade chamada Apucarana, que é no interior do Paraná, tem cento e poucos mil habitantes. E a minha família é do interior e acabei crescendo lá. Eu saí para ir para a faculdade de engenharia, então eu tive uma cabeça muito do interior. O que que é a cabeça do interior? Do interior onde eu vivia, era uma cabeça assim: você precisa trabalhar para conquistar suas coisas, elas são duras, difíceis, você tem que trabalhar muito, ninguém vai conquistar as coisas por você, vai, rala pra caramba e se vira. E então eu vim de uma família que me deu tudo que podia, mais do que podia inclusive, então eu consegui estudar numa boa escola por ter bolsa, por ser boa aluna, porque eu fui atleta desde pequena, então eu fazia natação, fazia atletismo, mas eu joguei vôlei 15 anos, então acho que foi o vôlei que, dava um pouco mais de punch ali para eu conseguir a minha bolsa na escola e tudo mais, que era uma escola excelente, porque eu sempre ouvia dos meus pais: "A gente está, enfim, investindo na escola para você ir para uma boa universidade". E aí eu passei na UEL, pra fazer engenharia civil. E aí a engenharia, acho que ali foi com certeza para todo mundo que começa a universidade, acaba vendo a vida virar de ponta cabeça. E aí acho que ali eu comecei a entender um pouco de quem eu era, da questão das conquistas, das duras, jornadas que tinham que ter para fazer com que as coisas acontecessem. E eu acho que ali eu vejo muito que o momento da universidade foi a transição do interior para hoje, que é São Paulo. Eu moro aqui há 10 anos, morei um tempo em Londres para fazer faculdade, mas, eu vejo assim que foram realmente blocos de desenvolvimento. E aí o que eu vejo muito dessa fase de da onde eu vim, assim, da de família, é muito assim, ser muito determinada, trabalhar muito, fazer muito, 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 que eu acho que foi de verdade um dos diferenciais, assim, porque, tive muita sorte em muitos caminhos, não vou devagar muito pra gente, enfim, não entrar em outros temas, mas com certeza a determinação foi foi insistência, tipo assim: "Vai ter que dar certo, porque eu não vou desistir". Eu lembro que eu tinha muito isso na cabeça, assim: "Não tem opção, não tem opção, eu não vou desistir, esse negócio vai ter que dar certo". E aí eu fui fazendo assim por muito tempo e acho que é uma coisa que eu trago até hoje. Maravilha. Você fazia esporte quando você era criança, também estudou bastante. Fico imaginando, tinha algum sonho em particular daquela época que você conseguiu realizar, o que você ainda quer realizar, um sonho de criança? Eu tinha muita sempre fui muito ambiciosa. Eu não percebia isso, hoje quando eu olho para trás eu vejo. Eu também percebo uma vontade minha de liderar muito cedo, então eu era a criança pentelha da escola que alguém falava assim: "Ai, alguém quer organizar a feira de ciências da sala?". Eu levantava a mão. E é uma coisa que eu fazia com muita frequência e eu não sabia, sei lá, era uma coisa realmente, acho que tem uma coisa de personalidade. Isso não quer dizer que eu não seja um pouco tímida, eu fazia, mas acho que eu gostava, assim, da questão de gente, vamos fazer, vamos organizar, e planejar, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas eu sempre queria estar na liderança. E aí, enquanto eu pensava sobre sonhos, o meu maior sonho sempre foi, primeiro, ter minha família, então minha vida, assim, realizadíssima nesse aspecto, qualquer outra coisa que aconteça, eu acho que todos os sonhos depois ficaram pequenos até, depois da minha família, e eu não imaginava que esse sonho teria um impacto e uma grandiosidade tão, assim, relevante em tudo que eu acredito pós-família. Então eu consegui minha família, agora parece que tudo fica muito pequeno. E aí eu tinha isso,
E aí eu pensava muito que eu queria ser CEO de uma grande empresa. Eu falava: "Não, eu vou ser CEO de uma grande empresa e vou, assim, multinacional, viajar o mundo, pessoa de negócios, executiva". Eu achava que tinha um pouco a ver, assim, não tinha uma visão muito clara. Acho que de criança os meus sonhos eram bem variados, mas família e ambição profissional eram coisas bem, assim, bem frequentemente atreladas ao que eu queria fazer. Fico feliz que você realizou esses sonhos, principalmente o sonho da família e o sonho profissional. E, Pamela, eu acho que seria legal você contar, se você lembrar, a primeira vez que você fez uma atividade empreendedora. Não precisa ser a primeira vez que você fundou a sua empresa, mas aquele primeiro momento que você tomou um risco, que é o que um empreendedor faz. Uhum. Eu não sei, acho que talvez o risco esteja intrínseco em tudo que eu tive que fazer e abrir mão, de repente, mas, o empreendedorismo ele entrou na minha vida no primeiro ano da universidade, porque tinha uma coisa na faculdade que chamavam de empresa júnior. E aí falaram assim: "Tem empresa júnior, tem atlética, tem isso", apresentaram centro acadêmico, iniciação científica, apresentaram várias coisas, né, sei lá, semana do calor, o que que tinha para fazer. E eu lembro de ter comentado com a minha mãe, e ela falou assim: "Olha, ouvi dizer que esse negócio de empresa júnior é legal". Eu não sabia bem o que era, me inscrevi, e aí comecei a participar de um processo seletivo, eu comecei a entender onde eu estava me metendo, enquanto eu estava me metendo na coisa. E aí eu passei no processo seletivo, era bem legal, e aí mas aquele momento eu vejo, assim, que foi a mudança em como a minha carreira foi sendo construída. Eu comecei a construir minha carreira porque eu entrei nesse negócio de empresa júnior. Eu fiquei 3 anos trabalhando arduamente na empresa júnior, e fiquei mais um ano meio que como conselho, mas eu era completamente, assim, louca por aquele projeto, eu fazia de tudo, eu usava um tempo absurdo do meu dia para fazer as coisas acontecerem. Tem umas graduações, assim, que a empresa se coloca, e eu queria preparar a empresa para ir para uma federação, para uma confederação, colocar ela em outros status e eu fazia de tudo, assim. Então, eu lembro de ter sido uma grande líder ali dentro. Eu liderei eventos muito grandes, foi onde eu aprendi a fazer evento. Então tinha evento, assim, com 2.500 pessoas que duravam uma semana, que eram 50 palestrantes e que eu organizava fazendo engenharia. Então, acho que o meu risco foi: "Cara, eu preciso dar conta das 2 coisas e as coisas precisam sair", assim. Eu acho que foi, com certeza, o ponto de virada. A partir daquele momento, eu tive muito contato com empreendedor, com empresário, com pessoas de negócio. A gente ia para muito evento aprender, a gente trocava muito. Era uma comunidade que já tinha um espírito de startup e eu não sabia. As pessoas se ajudam, se apoiam, assim, bem startup, assim. Não, quer um material, te mando, tem um livro, faz isso, olha esse contato, essa pessoa. E aí foi nesse momento, assim, que eu acho que foi que eu me senti, falei: "Cara, é isso que eu quero fazer. Esse negócio de engenharia, obra, não é pra mim", e aí acho que foi ali que eu falei: "Não, eu não vou fazer isso". Inclusive eu pensei muitas vezes em sair da engenharia pensando: "Cara, é um curso muito difícil". Eu estudei numa faculdade ótima, então eles tinham um nível de exigência muito alto e eu falei: "Cara, eu tenho certeza que não é isso que eu quero fazer. Eu ainda tenho, sei lá, 2 anos de faculdade, por que que eu vou ficar me esforçando tanto?". E aí comecei a ler algumas coisas e vi que grandes empresários, grandes CEOs, muitos são formados em engenharia. Aí eu falei: "Beleza, não vou desistir". A engenharia realmente forma a gente para muitas coisas duras da vida, e fico muito feliz de não ter desistido do curso, assim, acho que eu aprendi ainda muitas outras coisas no final, eh, mas com certeza a minha primeira atividade empreendedora foi ter participado dessa pequena empresa dentro da engenharia civil. Maravilha. E, de fato, grandes empresários, grandes CEOs são formados em engenharia, não é à toa que você é formado em engenharia, empreendeu, hoje está mentorando empreendedores. Eu queria te perguntar, quando você olha para o seu tempo de faculdade, como que ou o curso de engenharia em si te preparou para o pós-faculdade, ou então alguma outra experiência da faculdade te preparou para o tempo após ela? Quais são as lições que você leva da faculdade para a vida? Eu acho que na faculdade eu tinha que fazer as coisas darem certo, assim. Então, seja porque eu estava envolvida em muita coisa, porque o curso era muito difícil, e eu era a menininha nerd da escola, então eu estudava muito, eu tirava boas notas, e eu continuei fazendo a mesma receita na faculdade e deu tudo errado. Assim, clássico da engenharia. Pô, eu era primeiro da sala da escola, entrei na engenharia e tirei 2 numa nota que valia 10. E acho que tem algumas coisas, assim, que fazem você ter que mudar a perspectiva, reconstruir as coisas que você acredita. Então, um exemplo básico, né, de como eu estudava e me dedicava para as coisas que eu tinha que fazer,
eu tive que mudar completamente, porque já não funcionava. E eu acho que isso tem muito do empreendedorismo, assim. Principalmente quando as startups crescem. Você está fundando um negócio, por exemplo, você aprendeu a fazer um negócio daquele jeito e funciona. Se você tem 2 pessoas, funciona. Se você tem 10, não funciona. Se você tem 50, não funciona. Se você tem 100, não funciona. Você precisa abrir mão desses padrões de coisas que você está acostumado a fazer. Então não pode, por exemplo, ter um apego. Você tem que e inclusive até no próprio curso, assim, tinha coisas que eu fazia no começo que no final não faziam mais sentido. Você vai aprendendo uns hacks, assim, tipo: "Ah, eu preciso estudar assim, assado, assim é mais", sei lá, tem coisas que fazer em grupo é melhor, tem coisas que fazer sozinho é melhor. E eu acho que ter essa percepção sobre pressão, inclusive, foram coisas que foram muito, acho que foram grandiosas, assim, eu consegui ter uma experiência e fui para a vida um pouco mais preparada, porque eu levei muita porrada na faculdade, assim, não era fácil, não foi fácil, acho que não é fácil para ninguém e para mim foi de muito aprendizado mesmo. Imagino que foi muita pressão e um tempo depois da faculdade você entrou num lugar em que havia muita pressão e muito crescimento, que foi a Stone em 2015, poucos anos depois da empresa ter sido fundada, numa época em que o crescimento, as oportunidades eram exponenciais. Eu queria te perguntar, Pamela, quais são algumas características da empresa que você via à época, que você acredita que foram essenciais para que a empresa tivesse esse salto, para você também crescesse enormemente dentro da empresa? Eh, eu gosto muito de como as pessoas elas se envolvem, em algo que elas estão fazendo. Eu era muito envolvida, por exemplo, com a empresa júnior, emocionalmente falando mesmo, assim, eu era comprometida, tinha as minhas responsabilidades profissionais, mas eu gostava muito. E a minha primeira experiência profissional, eu via 2 coisas que eu acho que são, assim, determinantes para um crescimento de um negócio. Pessoas muito presentes, muito focadas e dispostas a difundir esse sentimento, assim: "Cara, a gente tá aqui, a gente quer fazer esse negócio ser assim, a gente quer fazer isso", e viver aquilo. Então, falar sobre cultura num ambiente que tem muita pressão, dizer toda hora que, vocês têm uma coisa maior, uma união, que tem um objetivo de time, que a gente está fazendo, que vai ser duro, mas que nós estamos fazendo juntos. Eu acho que é essa paixão do fundador, que geralmente a startup tem esse benefício, o fundador às vezes é muito apaixonado pela ideia, e ele conseguir transformar essa paixão numa cultura, assim, isso eu aprendi nessa primeira experiência que é um diferencial muito difícil de ter, porque demanda energia você olhar para a cultura com tanta intensidade, carinho, dedicação, aliado ao talento. Então foram as 2 coisas, assim, não dá para você fazer só com pessoas talentosas no ambiente que não seja tão propício, mas ter um ambiente propício, mas não ter os talentos certos. Então, isso eu sempre levei, assim, a gente tem que ter um jeito de fazer as coisas, uma cultura para essa coisa acontecer, mas eu quero as melhores pessoas possíveis dentro disso que eu preciso, porque é a combinação para mim. Talento e cultura, eh foi com certeza um grande aprendizado, assim, que em todas as outras empresas eu sempre levava e era sempre muito querido. As pessoas falavam assim: "Como é que era isso? Como é que fazia isso? Como é que vocês desenvolviam isso?". Como é que as pessoas eram a empresa foi crescendo e as pessoas continuavam loucas naquele negócio, querendo fazer, foi porque a gente vivia aquele sentimento. E a liderança tem um papel muito importante nisso, não importa, fundadores, assim, essas pessoas elas acabam sendo pessoas que inspiram muito só por terem fundado um negócio. Às vezes alguém está começando uma carreira e conhece um fundador da empresa que está começando, já é inspirador por si só. Eu estou começando a trabalhar e você está fundando um negócio, e você está aqui, e você está falando comigo disso, e você está me envolvendo nisso, isso tudo para mim foi uma coisa que eu falei: "Ca esse é o tipo de jeito que eu gostaria de fazer alguma empresa minha depois, se eu for fundar", enfim, eventualmente naquela época eu pensava assim. E depois você fundou a Fresco. Eu queria te perguntar qual que foi um grande desafio que você enfrentou como empreendedora, como fundadora, mas também um grande momento de felicidade, uma lembrança positiva que você tem? A Fresco foi um projeto que eu cofundei, né, com amigos que trabalhavam comigo dentro de uma empresa, então tinha uma pessoa que já tinha uma idealização, e foi muito engraçado, porque ele tinha a ideia da Fresco, ele falou: bem nessa linha.
como é que era o negócio de vendas que vocês faziam e tal?". E aí um dia a gente sentou e eu comecei a conversar com ele, falando: "Olha, me conta do seu projeto", sei lá, ele fazia um mês que ele estava dedicado ao assunto, e eu comecei a falar: "Olha, você pode fazer assim, pode fazer assim", comecei a desenhar toda a estratégia de vendas para ele, faz isso. E eu fiquei muito empolgada, me vi na época da startup que eu fa da empresa júnior, que eu falei assim: "Não, eu consigo dar conta do trabalho e eu faço isso aqui para você", e comecei a fazer. E comecei a fazer, comecei a fazer e comecei a montar toda a estratégia de vendas, e aí eventualmente saí do meu trabalho para ficar full time, fiquei um tempo meio part-time, daí fiquei full time, depois entrou outro sócio, e aí em 3 a gente, alavancou mesmo, assim, falando: "Não, beleza, agora vamos montar esse negócio para crescer". Então, meio que começou assim, querendo fazer e ajudar e se envolver, e eu acho que um momento de grande alegria, assim, eu lembro que o projeto da Fresco era um projeto de muita operação. Então a gente tinha produto, a Fresco era uma empresa que ainda existe, eu saí depois, mas a empresa continua, que leva produtos de famílias agricultoras para restaurantes, estabelecimentos, na época era isso, eu não sei necessariamente se está exatamente assim agora. Então a gente tinha uma conexão com as pessoas do campo, são pessoas simples que falam: "Cara, minha vida está aqui nessa plantação", e a gente queria que aquelas pessoas se sentissem vistas, a gente queria que elas fossem respeitadas, a gente queria que elas tivessem renda o suficiente. Então tinha uma coisa emocional nossa que era muito maluco. E no trabalho, e chegava em São Paulo, e aí era assim, pressão, logística, horário tem que entregar, e as pessoas falando e tal. Enfim, e aí esse era o processo. E eu lembro de uma vez que a gente foi para o interior, aonde ficava toda a operação massiva, e a gente tinha alugado o nosso primeiro centro de distribuição, era um pequenininho, que foi muito marcante, mas depois a gente alugou um outro grande, assim, maior, e eu não esqueço a sensação de entrar nesse centro de distribuição e começar a ver algumas coisas acontecendo, a operação, e falar assim: "Eu não tô acreditando que a gente tá conseguindo fazer isso", e olhar porque é um negócio fisicamente grande, ele já dá uma emoção, assim. E aí vendo operar, foi muito legal. E teve uma outra coisa que a gente fez naquela época, que eu acho que foi muito interessante, foi que a gente começou final de 2019 a empresa. Então em 2020 entramos na pandemia, e aí entre altos e baixos teve um projeto social que a gente fez, junto com umas pessoas que estavam auxiliando a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e a gente montou uma mega operação de fazer cesta para doar para as pessoas da favela, das comunidades. E e aí eu tenho, assim, foto de caixas e caixas e caixas e caixas, e a galera com a camiseta da Fresco, assim, e fazendo operação e, tipo, virando noite, noite, noite para montar uma grande operação que estava ajudando o pessoal do campo, que não tinha para onde vender, então eles iam perder a produção, enfim, famílias agricultoras, e levando para o pessoal, que era o pessoal super prejudicado da comunidade na época da pandemia, que são os primeiros a serem cortados, né, enfim, muitos serviços depende daquelas pessoas e às vezes eles estavam não tem, né, precisavam muito. E acho que são nesses momentos que você olha, e você fala assim: "Gente, vale a pena, assim, valeu a pena todos os perrengues, todas as coisas duras", foram momentos muito marcantes. E aí você perguntou esses dos positivos, e aí você me perguntou uma outra coisa? Um grande desafio e uma grande felicidade. É, a felicidade com certeza, assim, era essa. Acho que o nosso desafio o desafio é aguentar o dia a dia. Eu acho que o desafio é você manter o foco com um dia a dia tão difícil. Nesse caso da Fresco, a operação funcionava praticamente 24 horas. As entregas começavam muito cedo, a gente passava com o time comercial o dia todo, a operação, separação e logística acontecia durante a noite. Então, para a gente manter tudo isso acontecendo, insanidade, querendo fazer, querendo olhar para os próximos passos, acabava sendo muito desafiador, assim. Então, você precisa estar muito vigilante do que você quer fazer, porque você vai ter muito incêndio. Empreender envolve ter muito incêndio, empreender envolve você fazer coisas que você não espera todos os dias. Eu não esqueço, assim, eu lembro, todos os dias de manhã eu era numa época eu cuidava do atendimento, eu cuidava do comercial, cuidava da parte de RH e cuidava da parte de marketing da empresa, quando a gente era bem pequenininho. Então precisava fazer um negócio de marketing, aí ela faz, e aí eu fazia essas coisas, tudo que tinha a ver com o cliente e um pouco da imagem da empresa eu fazia. Então tinha cliente que me ligava às 6 da manhã reclamando que tinha coisa que estava dando errado. E aí eu acordava muito cedo e falava para meu marido assim: "O que será que vai acontecer hoje?", porque todo dia era uma emoção. E eu acho que a dificuldade é você ter, assim, casca grossa para falar: "Cara, vai acontecer hoje e nós vamos resolver e nós vamos continuar fazendo e seguir em frente, mais um e mais um e mais um e mais um", assim. Então, você tem que ser muito resiliente, mesmo, assim. Parece papo, assim, né, de startup e tal, mas
sentir essa resiliência necessária, acho que foi bem diferente das coisas que a gente ouve: "Ah, tem que ter resiliência", mas você já tentou? Aí aquela vez pra mim foi assim: entendi como é que é", sabe. Sim, sim. E tem algum mito, uma coisa que as pessoas pensam que é verdade sobre empreender, e quando você empreendeu você descobriu que não era verdade? Um mito que você descobriu que não se sustentava, mas só quando você empreendeu de fato? Quando eu entrei no mundo de empreendedorismo, eu entrei muito no mundo de startup. E o mundo de startup, na época que eu comecei, assim, tipo 2015, 2016, era um mundo muito fantasioso, tecnologia crescendo, e existia, assim, uma falácia. Eu acho que talvez hoje as pessoas tenham um pouco menos dessa imagem, mais de que startup vai crescer, vai explodir, vai bombar, todo mundo vai crescer muito, essa empresa vai revolucionar o seu mercado, vai dominar o mundo, as pessoas vão ficar multimilionárias, então tinha um pouco disso, assim, que startup é uma empresa que naturalmente vai para o sucesso. E quando eu entrei era isso está datado, 2015 todo mundo vai ter sucesso se for um fundador de startup. E não é isso. Hoje a gente vê que as startups têm muito mais chance de morrer do que de viver, e as que vivem, não necessariamente são muito grandes ou têm muito sucesso ou têm muito faturamento. Então, eu acho que esse foi o maior mito, assim, que eu vi que não faz sentido. Se você quer empreender, saiba que você tem muito mais chance de dar errado que dar certo. E eu acho que as pessoas não falam isso, porque existe esse outro lado de vai fazer seu negócio, faça algumas coisas por você. Mas você já pensou na possibilidade real? Que você tem muito mais chance de dar errado? Principalmente porque se você está empreendendo, fazendo alguma coisa na primeira vez, você não sabe absolutamente nada. Você acha que você sabe. Você não sabe as 90% das outras coisas que você vai ter que aprender. E aí, para mim, assim, não tem como olhar para empreender sem pensar que você tem muito mais chance de dar errado e pensar nisso todos os dias. "Cara, eu não posso dar errado, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer", e tentar ir mitigando esses riscos, porque não é muito longe de ser só a felicidade que era muito estampado, sabe, principalmente com empresas de tecnologia, por causa de Vale do Silício e outros lugares que saíram grandes companhias e tudo mais, sabe. De fato, a chance de dar errado é bem maior do que a chance de dar certo, mas você ajuda a dar certo como mentora de startups, empreendedores. Eu queria te perguntar por que que você escolheu se tornar mentora? Luiz, quando eu entrei na minha primeira empresa, eu entrei num processo super difícil. Foram 4 meses de processo seletivo para entrar e tal, e eram 6.000 candidatos, 4 foram selecionados. Eu muito feliz que fiquei nesse processo. O que que eu aprendi olhando de fora? Vou explicar como é que eu entrei na mentoria dando esse espaço para trás. Eu fiquei muito tempo tentando vender para a empresa que eu queria entrar. Eu comecei a fazer um processo seletivo porque eu me interessei, e eram tantas etapas que eu falei assim: "Não, agora eu vou entrar, eu quero entrar, eu quero entrar", e vai, e eu fui tipo assim: "Eu preciso entrar". Quando eu entrei, eu acho que a gente passa tanto tempo se vendendo, que as pessoas conhecem tanto você, que a gente foi muito convidado a fazer coisas lá dentro. Então as pessoas falam: "Eu quero você, eu quero você, eu quero você". E eu com aquele sonho de ser CEO, de crescer, de estar perto de sócio, de estar perto de gente grande. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria estar perto dos caras. Eu falei: "Cara, se esse cara andar aqui perto e eu posso andar perto dele, é perto dele que eu vou andar". Era essa, assim, era a minha premissa. E aí dentro das opções que eu tinha para poder trabalhar dentro da empresa, que tinha algumas empresas dentro do grupo, tinha a opção de ficar perto de um sócio que trabalhava com grandes corporações, que também estava muito perto de outros sócios, e eu acabei indo para lá. Isso fez com que eu fosse muito exposta, muito cedo, a tomadas de decisão, porque eu fazia muita coisa com essas pessoas, então eu aprendi, assim, eu virei uma esponja, eu absorvia absolutamente tudo, eu ficava parecendo assim, sabe aquelas pessoas meio abobadas que ficam assim na reunião, assim? Anotava tudo, eu ficava realmente assim, assim, pensando em não era trivial, pra mim era uma oportunidade, falei assim: "Eu não acredito que eu tô aqui, eu preciso aprender tudo". Então eu era muito vigilante de aprender, assim, muito sedenta. E aí isso trouxe muitos frutos, porque eu aprendia muito, tentava colocar em prática, trabalhava muitas horas, e aí eu ganhei a minha primeira promoção de liderança 6 meses depois. Comecei a liderar o meu primeiro time de vendas, que eram só de pessoas mais velhas do que eu, experientes, anos de vendas, e eu lá. Então eu tive muitos desafios muito muito cedo. E por ser startup, eu fazia todo o processo. Então eu fazia o processo de seleção, ajudava a fazer a contratação das pessoas, ajudava a fazer treinamento, onboarding, acompanhamento e desenvolvimento dessa equipe,
E aí fazendo tudo isso, eu comecei a ver que, primeiro, startup tem essa questão do talento que eu falei, então a gente olhava para gente muito boa, mas sendo uma startup você não tem o recurso financeiro que você deseja, então você precisa fazer o melhor dos mundos. Então a gente pegava, pessoas que eram muito talentosas, mas às vezes não tinham tanta experiência, elas precisavam ser formadas. E aí eu comecei a fazer o desenvolvimento desses talentos um a um desde o primeiro time. Calma aí, então você não sabe escrever um e-mail, você vai se portar assim na reunião, você vai fazer uma apresentação, é assim, você tá assado. E começamos a fazer do básico, assim, básico bem feito para as pessoas serem. Então, assim, eu preciso que esse time vai crescer, eh, a empresa está crescendo, eu preciso formar 2 líderes, então vem aqui, deixa eu te ensinar como é que você lê números, como é que você lidera a reunião, como é que você toma decisão difícil, como é que você vai fazer alguma coisa assim. Isso você pode fazer sozinho, isso aqui você não precisa fazer sozinho. Liderar não é só resolver todos os problemas e achar que você tem que saber todas as respostas. E aí isso foi virando com muita frequência. Então, eu formei 3 times na primeira parte, depois formei outros 2 times ainda dentro do grupo inicial, sempre de venda, sempre fazendo essas mesmas coisas, fazendo seleção, treinamento, acompanhamento, contratação. E aí, fora isso, eu acabava fazendo essa migração entre áreas. Então, numa startup cuidei, tipo, de RH, que é uma coisa diferente, com vendas, sempre focado em negócios também. A minha última startup também era RH e a parte de pessoas, cultura e também vendas. Então, era uma coisa que eu fazia naturalmente. E as pessoas me procuravam muito, mesmo dentro da né, que era meu liderado, era minha obrigação, eu precisava formá-los, então era minha obrigação mentorá-los, vamos dizer assim. Mas sempre tinha alguém de um outro time que falava: "Ai, queria tanto bater um papo com você, me ajuda aqui, tô pensando num negócio, quero conversar". Então eu fazia muito isso internamente, e aí eu comecei a falar um pouco dessa rotina de lidar com 2 áreas, na época que eu lidava com vendas e RH, comecei a falar disso na internet, e aí começou a surgir demanda externa, tipo: "Nossa, tô fazendo umas coisas assim, queria aprender sobre liderança, queria aprender sobre negócios". E aí eu comecei a receber essa demanda, assim, e aí casou bem também que eu comecei a ter uma demanda sobre isso, a minha primeira filha nasceu, e aí eu tive um tempo para ficar com ela, e aí na hora que eu comecei a voltar a trabalhar, nunca parei 100%, mas, focando mais, a mentoria ela entrou, assim, como uma avalanche e acho que eu descobri o meu lugar, assim, vamos dizer assim, porque na hora que eu vejo os talentos que tem dentro da mentoria e eu consigo falar assim: "Vai lá e faz esse negócio", e a pessoa fala assim: "Fiz e deu certo", nossa, eu fico assim, flutuante, muito feliz, porque não tem nada melhor do que você fazer uma coisa que você gosta muito, ver que você ajuda as pessoas e ver que funciona, que é bom, sabe. E aí a mentoria ela aconteceu, assim, e eu acho que todo o meu caminho me trouxe para esse momento, mas eu realmente me encontrei nessa questão de ajudar as pessoas a crescerem, a verem os talentos que ela tem, assim, é uma coisa que eu falo: "Cara, essa pessoa não está enxergando o quanto ela é boa, deixa eu dar uma limpada nessas sujeiras aqui, nas coisas que ela não está vendo, tem umas nuvens, uns barulhos", e vai, sabe, vai, vai, faz que você é bom, faz que você é capaz. Acho que tem essa questão do incentivo, da liderança, da força que a startup sempre me trouxe, que eu adoro, assim, gosto mesmo. E você honestamente é excelente como mentora, eu inclusive estou E muito grato. você é um mentorado maravilhoso, me ensina demais. Acho que tem essa troca muito boa também, eu aprendo muito, principalmente com você. Fico feliz e honrado de ouvir isso. Mas eu queria comentar que você, além de mentorar a mim, que sou um estudante, ainda estou na universidade cursando economia em Harvard, nos Estados Unidos, você mentora executivos de nível sênior, pessoas que são líderes em grandes empresas. Quando você olha para esse espectro de mentorados que você tem, de diferentes níveis, há algumas dificuldades em comum entre eles, algumas coisas que, independente do nível profissional da pessoa, ela sempre está em busca de melhorar? Uhum. É uma ótima pergunta, Luiz. Eu sempre percebo que existe uma questão comportamental, que ela precisa, por exemplo, como eu falei, assim, ao longo das mudanças, ela precisa ser ajustada. Então, eu falo muito de comunicação, porque comunicação é uma habilidade que a gente hoje tem um pouco mais de, sei lá, conteúdo sobre isso, você tem mais informação sobre esse assunto, mas não é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, no começo, mesmo nas startups, que eu deveria aprimorar. Foi uma coisa que eu entendi que funcionava se eu falasse melhor, se eu me posicionasse melhor, se eu fizesse uma boa leitura de cenários, se eu fizesse um bom relacionamento dentro da onde eu estava, com pessoas, com quem eu deveria me relacionar. E aí eu acredito que independente da maturidade profissional da pessoa, é muito comum
que existam ainda alguns aspectos de melhora a serem feitos, tanto em comunicação, quanto em preparação para grandes momentos. Então, preciso fazer uma reunião. Não importa se a pessoa está começando, é uma primeira reunião lá do começo da vida profissional, se é uma reunião com um VP de uma grande corporação, a preparação ela é diferente, mas ela tem que acontecer. O que que eu preciso avaliar? Como é que eu sei o que eu preciso avaliar? Como eu me comporto? Como eu me posiciono? Qual é a imagem que eu quero passar? São coisas que dá para aprender cedo e você leva para sua carreira, mas que é muito comum acontecer independente do nível da pessoa. Que tipos de fala, quais são os interesses, como é que eu leio, como é que eu pergunto algumas coisas. Eu vou perguntar coisas para você que talvez eu não pergunte para um seu par dentro do negócio. E ter acho que essa visão de como as pessoas são diferentes, o que você gostaria de ter de melhor delas, fora a direcionar o esforço, assim, muito de uma maneira que você saiba que aquilo vai trazer o resultado que você quer, que também é muito comum. Quando você está fazendo muita coisa, as pessoas fazem muitas coisas. Novas, em processo de amadurecimento ou maduras, elas estão sempre trabalhando muito. Como é que você sabe que isso está alinhado com o que você está querendo fazer, sabe? Ter essa vigilância, enfim, eu acho que comunicação, eu diria, construção de relacionamento, visão e leitura de cenários e eu acho que é ter uma visão das intencionalidades dos seus passos, assim, são características que são muito comuns, independente do nível profissional que a pessoa está. Eu tomei 2 grandes e boas decisões na minha vida, uma foi tê-la como mentora e a segunda foi te seguir no Instagram, porque você posta excelentes dicas lá. Eu queria aprofundar em algumas das dicas que você postou no seu Instagram recentemente. Tem uma frase interessante que você colocou no Instagram, que é de que trabalhar muito não é o diferencial. O diferencial é saber onde alocar a sua energia, onde colocar a sua energia. Como você avalia onde você coloca a sua energia e quais são alguns conselhos para outras pessoas que tenham essa dúvida? A minha visão é sempre uma visão ambiciosa, então estou considerando aqui que nós estamos olhando para um esforço de trabalho, que é de não permanecer nesse lugar que a gente está, que a gente vai fazer um bom trabalho, mas que a gente vai crescer. E aí, para fazer isso, você tem que trabalhar certo. Trabalhar certo para mim é o seguinte: aonde traz mais impacto o meu trabalho? Esse impacto está alinhado com o impacto que a empresa quer ter? Então é sempre você se colocar como uma pessoa que influencia o todo. Se eu quero ir para um cargo de liderança, se eu estou numa liderança plena e quero ir para uma liderança sênior, qual é o impacto que a liderança sênior tem que eu posso ajudar a impulsionar? E é nisso que eu vou trabalhar. É nisso que eu vou dedicar as minhas horas. Qual que é o foco que a empresa tem? Então, acho que isso é um ponto. Você saber que você precisa trabalhar onde tem mais impacto. Não adianta ficar, por exemplo, olha, eu ajustei as cores da planilha, está muito mais visual. Ótimo, bom fazer algumas coisas que ajudam no dia a dia, mas qual o impacto que isso tem no negócio? Trouxe mais cliente, trouxe mais receita, trouxe mais economia, trouxe custo, adiantou alguma coisa, acelerou alguma coisa? Então, olhar para isso com uma questão assim, eu preciso fazer algo que movimente de forma grandiosa, impacto. Eu olharia muito para isso. E, enfim, acho que é um bom ponto assim de foco para poder trabalhar direito. Maravilha, vamos continuar. Eu acho que um outro aprendizado que eu tive na sua mentoria foi o de que os relacionamentos abrem portas que a competência apenas não consegue abrir. Quais são bons conselhos para cultivar bons relacionamentos? Eu acredito que os relacionamentos eu fui da área de negócios muito tempo, e eu tinha um desafio, né, dentro dessa parte de relacionamento, porque eu vendia o meu primeiro produto de venda era um produto de venda financeiro, então eu fazia reuniões apenas com CFOs, diretores de finanças que geralmente são homens, então eu era uma jovem inexperiente, eu era jovem, tipo mesmo, assim, 20 e poucos anos, indo lidar com o CFO, tentando convencê-lo de que o meu produto era o quê? Que ele não tinha visto nada igual, que ele precisava daquilo. Muitas vezes eu sofri assim mesmo alguns preconceitos nesse sentido. E é muito fácil, por exemplo, quando você está numa situação difícil, que você está ali sob uma perspectiva de inferioridade, de certa forma, você se acuar, enfim, mas eu não tinha essa opção. Como eu falei, eu estava lá, eu estava decidida a fazer dar certo. E aí você vai construindo algumas imagens. Então a primeira coisa para mim é que por mais encantadora que seja alguma figura que você tenha um desejo de, ter um relacionamento, a primeira coisa é você pensar que são pessoas.
As pessoas, elas estão ali dentro, né, dos seus personagens, das suas personas, mas elas são pessoas, então você tem que se conectar com pessoas. Todas as vezes que eu tentei me conectar só com o CFO, só com o profissional, foi muito mais difícil. Quando eu falava com a pessoa, o fulano: "João, é você, vi que você faz isso e tudo mais", e conversava com ele, e não conversava com o chapéu do diretor, eu consegui fazer com que as coisas fluíssem muito mais. E não só pelo relacionamento ser mais genuíno, mas porque a conversa é melhor, a pessoa se sente mais à vontade, você não fica numa posição de "tô aqui fazendo uma sala" e tudo mais. Então, primeira coisa, se conectar com a outra pessoa e não com o papel que ela representa. E eu acho que tem que ter uma disciplina, você tem que estar interessado de fato. O relacionamento, ele depende do seu interesse, a gente é interessado em relacionamentos mais próximos, então você tem um relacionamento, amoroso com alguém, você está super interessado em saber o que a pessoa está fazendo todos os dias. Com uma pessoa de trabalho, você não precisa fazer todos os dias, mas você também não tem interesse em manter essa relação? Você cultiva essa relação? Como é que você cultiva? Você de repente lembra dela quando você lê um artigo, você manda para ela? Você manda uma mensagem às vezes? Você vê essa pessoa no LinkedIn, manda um WhatsApp, encontra numa reunião? Qualquer coisa que você possa fazer para ser lembrado, inclusive, é uma maneira excelente de cultivar relacionamento. Inclusive, a gente foi na Brasil Conference o ano passado e a gente falou muito sobre relacionamento e construir rede networking, né? E foi uma das coisas que eu falei na palestra, que é importante que você tenha uma rotina que você queira, dá muito trabalho, mas é assim que as pessoas ganham, entendeu? Eu acho que é assim que tem diferencial, porque dá trabalho. E se você não precisa fazer muito, não precisa fazer o tempo todo, mas você precisa fazer tem que ser perene, tem que ser uma atividade perene, ela não precisa ser cansativa, maçante, mas você precisa falar com as pessoas que são importantes, que você acha que são relevantes, que você, se mostrar disponível para agregar. Eu tenho muitas pessoas que, enfim, me ajudaram muito. Eu fiz networking essa semana com uma empresa que eu não tinha nada a oferecer na reunião, eu estava ali sugando ao máximo, mas eu sempre falo depois, tipo: "Pô, eles são muito legais, conta comigo, o que eu puder ajudar, não ajudei nessa reunião, mas cara, eu tô disponível", e se mostrar disponível, sabe. Então existe essa troca e o interesse. Então alguns passos que eu acredito que vão ajudar muito as pessoas que querem construir um bom relacionamento, rede de network. E é super importante ter um bom relacionamento, uma rede de networking. Pamela, eu queria conversar com você sobre o seguinte, sobre conversas difíceis. Eu vejo que conversas difíceis são essenciais em momentos de inflexão na carreira, como demissões, contratações, convites para sociedades, etc. Quais são alguns erros que as pessoas cometem ao abordarem conversas difíceis e como corrigir esses erros? Uhum. Eh, eu sou do time de preparação. Eu acredito que a preparação, ela faz com que a sua performance ela seja gritantemente melhor. Então, seja uma conversa difícil ou não, você tem que se preparar bem e as pessoas negligenciam a preparação de qualquer coisa. Então, se você vai ter uma conversa difícil, como você se prepara? Primeira coisa, você tem que se preparar. Como você vai se preparar? Eu olharia muito para o que é que eu quero fazer nessa reunião? Eu quero pedir, por exemplo, um aumento? Eu quero pedir, falar assim: "Estou pronto para uma promoção, como é que eu ganho? Estou aqui ansioso para crescer, quero ganhar mais, quero um cargo maior". Você tem um objetivo. Como é que eu traduzo isso de uma forma que gere o impacto? Essa pessoa precisa de números? Essa pessoa precisa da minha relação de ajuda para o negócio crescer? A gente falou de trabalhar direito. Qual é o impacto que o meu trabalho tem? Como é que eu mostro isso em números? Como é que eu me posiciono? Então, acho que saber o que você quer fazer, como você mostra isso, e às vezes eu mostro isso em dados para uma pessoa que é muito mais pragmática. Talvez eu mostre isso em um impacto mais qualitativo para uma outra pessoa que tende a dar mais valor para isso. Então você tem que também entender quem é o receptor da sua mensagem. Como é que você transforma, o que você quer passar na mensagem que essa pessoa vai receber da melhor forma possível. Então, a preparação envolve pensar sobre isso. E eu acredito que é também pensar em outputs. Tem uma coisa um e-mail, seja uma indicação, seja uma resposta sim ou não, você precisa ter algumas informações. Então, se você está se organizando para uma reunião difícil, você tem que saber quem é, qual o seu objetivo com a reunião, como é que você mostra o que você quer e qual é a informação que você não pode sair dessa reunião sem ter. É uma próxima agenda? Então tá, você vai pensar sobre a minha promoção? Podemos falar sobre isso na semana que vem? E eu acho que essas são formas de você se manter estruturado para uma conversa difícil.
Fora a preparação, eu diria que você pode treinar um pouco sobre a forma como você vai conversar. Às vezes você nunca conversou sobre seus números, às vezes você nunca pediu uma promoção, às vezes você nunca teve nesse momento. Por si só é um momento que gera ansiedade, gera um pouco de nervosismo, você não sabe bem como é que você vai fazer, e o nervosismo tira um pouco da nossa performance. Então, eu sugiro muito treinar. Não faz mal treinar, é muito bom treinar, e treinar te dá segurança, porque você falou tantas vezes aquele argumento, você sabe tanto sobre aquele assunto, que flui naturalmente, a reunião é muito melhor. E quanto mais seguro você tá, maior é a autoridade que você passa, o impacto que você causa, e aí naturalmente uma conversa difícil, ela acaba não sendo tão difícil para você. O assunto pode ser difícil de começo, mas se você se prepara e treina, eu tenho certeza que dá para falar assim: "Putz, eu fui muito bem nesse negócio porque eu fiz esses 2 passos". E você se preparar e saber o que você quer ao final da conversa te ajuda a não divagar ao longo da conversa. Pamela, tem muita gente que sente que merece uma promoção, mas não sabe como comunicar isso ao seu chefe. Você tem algum conselho para essas pessoas? Eu acho que, primeira coisa, às vezes a pessoa quer muito uma promoção, mas o chefe dela não sabe o que ela quer. Então, primeiro passo, não, leve em consideração de que é óbvio o seu interesse. O seu interesse não é óbvio se ele não for dito. As pessoas precisam ir atrás das coisas que elas querem. Então, primeira coisa, diga, fale sobre isso, tenha um interesse. Segunda coisa, saiba se vender. Você pode ser a pessoa mais competente, ser a pessoa que faz tudo, mas se você não faz isso e não mostra como é que você faz, como você, organizou, o impacto que teve, as melhorias que tiveram, como você, foi relevante dentro de algum projeto, isso não vai fazer com que você, enfim, seja visto. É muito interessante uma questão sobre promoção que, às vezes, as pessoas não têm uma vaga específica. Eu quero ser líder e essa vaga ainda não existe. Mas se eu constantemente me posiciono, mostro aonde eu estou trabalhando, faço boas, reuniões onde eu consigo colocar, me posicionar, falar da onde eu quero, o que eu quero fazer, da onde eu quero vir, mostro interesse, mostro, sei lá, opções de novos passos. Se essa vaga surge, você vira a opção óbvia, tipo, não tem como. E às vezes você só está fazendo o seu trabalho e só está falando do seu trabalho. Quando a vaga surgir, você vai ser a opção óbvia. Se por acaso tiver muitas opções óbvias e várias pessoas estão assim, você está num ambiente muito competitivo de pessoas competentes, vai atrás para ser melhor ainda. Você tem que estar acima, você tem que ter um diferencial. Às vezes você não sabe qual é o diferencial que você precisa desenvolver, e aí o seu chefe ele tem que te ajudar, ele tem que te dar esse caminho. Ah, ele não sabe? Pergunta: "O que que você acha que eu tenho que fazer?". "Não sei exatamente. Semana que vem você pode me falar, se você sabe o que eu tenho que fazer? Tem alguma dica? Que livro? Não sei o quê". Acho que tem várias coisas que você precisa fazer, você tem que estar muito interessado. Essa também é uma visão que eu acho que as pessoas às vezes não elas mudam um pouco o cenário. Você tem que estar muito você tem que ser autorresponsável pelas coisas que você quer. Se você quer a promoção, é você que quer a promoção, não é o seu chefe que tem que te dar uma promoção. É você que tem que ganhar essa promoção. Vai atrás da sua promoção, fala com essa pessoa, pergunta o que você tem que fazer. Se você tem que fazer, vai lá e faz, sabe. Vai ler seu livro, vai fazer seu curso, vai fazer uma mentoria, vai pedir ajuda para alguém. Faça o seu desenvolvimento, porque é você que quer a sua promoção. Se você ficar lá sentado e falar: "Ai, não mereci", às vezes não mereceu mesmo, ficou lá sentado. Então eu acho que, tem que começar muito com essa cabeça de proatividade. Ai, mas e não ficar se comparando: "Ah, mas fulaninho", ó, se comparar com o seu amigo é assim, ó, pegar sua âncora, botar no chão e falar: "Daqui você vai ficar", porque não tem pior jeito de crescer do que ficar olhando para os lados. Olha para você, olha para frente, pede direcionamento e vai, sabe, vai abrindo mato, fazendo as coisas que você tem que fazer e comunicar, falar bastante, se vender da melhor forma possível. Se vender não é ruim, se vender é maravilhoso, as pessoas têm que se vender mais. Como é que a pessoa faz para se vender? Uma pessoa que é tímida, como é que ela começa a se vender? Eu acho que pode fazer em um ambiente onde ela minimamente está segura, assim, eu faria isso. Então, eu tenho uma conversa, às vezes está numa reunião de time com várias pessoas, não quero ficar falando de mim, porque não é ainda meu perfil. Mas às vezes numa conversa só com o seu líder, ali porque você tem que vender para a pessoa certa, então você tem que vender para quem quer te comprar. Então você vai vender você para o seu líder, você pode começar treinando, falar assim: "Olha, eu queria te mostrar uma coisa que eu fiz". Às vezes você pode começar numa conversa, num bate-papo, num café, falar um pouco de você. E isso demanda coragem mesmo. "Ah, mas eu vou parecer arrogante". Eu acho que existem formas de fazer as coisas, existem jeitos.
E a maioria das pessoas acaba não sendo arrogante de fato, sabe, na hora de se vender. Mas é falar um pouco das conquistas, não falar com orgulho. Você pode falar com orgulho: "Poxa, eu fiz uma coisa que foi extremamente importante para mim". Ter ido palestrar em Harvard a convite seu foi uma coisa que foi muito, muito marcante para mim. É uma coisa que eu amei fazer. E, assim, as pessoas falam: "Nossa, você vai fazer uma palestra numa das melhor na melhor faculdade do mundo". Eu falo assim: "Vou, e eu tô nervosíssima, vai ser uma coisa maravilhosa, eu quero muito fazer". Eu fui, mas, assim, me preparei. E eu acho que tem muito valor nisso, assim, sabe, de olhar para isso e se colocar. Acho que ser vulnerável em determinados casos, não ser vulnerável em muitos outros casos. O profissional, ele também demanda que você tenha esse discernimento. Então eu acho que falar das suas coisas com empolgação pode ser um jeito legal de você se vender entre amigos num ambiente seguro. Falar um pouco sobre ideias, sobre impacto. Se vender não é necessariamente falar sobre o que você fez, mas se vender é falar sobre o que você quer fazer, porque demonstra seu potencial. "Olha, tem todas essas coisas, pensei nisso, pensei nisso. Você acha que se eu fizer tal coisa pode ser legal? Adoraria fazer isso, você me apoia? Podemos fazer isso juntos?". São formas onde você consegue vender seu talento, seu potencial, sua visão, sabe. Então, coragem, coragem, faz, não é ruim, pelo contrário, você faz uma vez, faz outra, você vai falar: "Poxa, isso rola, sabe, eu sei fazer, eu consigo fazer". Então, às vezes, é um pouco mais da nossa cabeça do que da ação de fato. Interessante o que você falou de que se vender não é apenas falar sobre o que você já fez, sim também sobre algumas coisas que você quer fazer, porque muita gente que está no começo da carreira sente que ainda não fez muita coisa, mas então já pode começar a fazer, mas também começar a se vender, certo? Maravilha. Pamela, são mais de 10 anos de liderança, mais de 10 anos trabalhando com startups. Certamente você já conseguiu identificar alguns padrões. Eu queria aprofundar sobre padrões de bons empreendedores e empreendedoras. Quais são características em comum que você vê em bons empreendedores e empreendedoras? Eu acho que uma das coisas que eu ouvi até na minha primeira experiência, assim, não foi uma coisa que eu aprendi fazendo, mas que eu ouvi, foi muito importante, é uma questão de desapego. Eu explico. Quando a startup está crescendo, por exemplo, é isso que eu falei, às vezes tem uma coisa que você faz com muito carinho, às vezes você monta um projeto, monta um processo que funciona, mas ele não é escalável e às vezes ele precisa ser daquele jeito. Não, você não vai fazer coisas escaláveis todas as vezes. Às vezes a coisa escalável não funciona quando você é pequeno. Então, quando você é pequeno, quando você tem um time menor, você precisa fazer alguma coisa, e aí depois, pode ser que 2 meses depois, o seu trabalho virou lixo, pó, acabou, você tem que fazer outra coisa. E você não pode se apegar, você tem que estar com olho no futuro. Então eu acho que o que eu vi de muito empreendedor é um desapego sobre o que foi feito para um foco no que aonde eu quero chegar. Então, se eu quero ser, por exemplo, uma empresa que vai, sei lá, crescer o meu faturamento em 5 vezes esse ano, e esse negócio que eu trabalhei duro 2 meses não funciona para eu crescer 5 vezes esse ano, eu não quero mais saber dele. Tudo bem que eu gastei um tempão, eu não quero mais pensar nem sobre o tempo que eu gastei, eu quero pensar sobre como é que eu vou fazer, quais são as coisas que precisam ser ajustadas para chegar onde eu tenho que chegar. Então essa foco no que precisa ser feito é muito importante. Eu acho que também tem uma questão de ego, de relacionamento, que eu vi muito, que ainda fala sobre foco, é assim: "Não me interessa se é você que fez, se é você que vai fazer, me interessa que a coisa seja feita, não interessa que fui eu que dei ideia, eu sou o fundador, mas não me interessa, eu quero que você que está trabalhando comigo me ajude a resolver esse problema". Então, assim, não importa da onde veio a solução, se a solução é a melhor, eu quero que ela seja seguida, eu quero que ela seja feita. Então, eu acho que ego muito baixo, você tem que cuidar muito, muito do seu ego, não importa, você tem que ter um foco maior no negócio. E tem que ter coragem para tomar as decisões difíceis. Então, preciso demitir alguém que eu gosto muito, eu preciso fazer uma mudança drástica no negócio, preciso pivotar e eu vou perder uma coisa, vou perder outra, vou perder clientes, vou perder anos de trabalho, vou perder faturamento. Mas se é isso que eu preciso fazer, essa coragem de fazer, para o bem daquele negócio que você está construindo, eu acho que tem os bons empreendedores sabem fazer isso muito bem, assim, e fazem isso na hora certa, porque não adianta também você fazer isso com ficar esperando, protelando demais, divagando, o tempo passou, perdeu. Agilidade, sabe, ter coragem e agilidade para fazer, assim. Vamos voltar a falar da mentoria. Eu queria saber se você pode contar algum caso da mentoria de uma pessoa que te procurou e depois de ouvir e aplicar os seus conselhos, essa pessoa alcançou um objetivo dela. Uhum.
Eh, as pessoas que fazem mentoria comigo, eu trato elas, assim, ó, com o maior amor do mundo, porque eu me envolvo mesmo, assim, eu gosto de saber o que elas estão fazendo, da vida, porque eu acho que existe uma coisa que não separa, assim, então, o que você passa na sua vida tem muito impacto no que você faz no trabalho. Então eu gosto muito, muito, muito das histórias, e aí tem uma história específica, tem uma pessoa que faz mentoria comigo que ela estava se preparando para subir de um cargo que já é relevante de liderança para ir para um cargo mais relevante ainda, então ganhar uma posição grande de diretoria e tudo mais. E a gente começou a fazer uma preparação, tipo, ó, vamos fazer todo um pacote, assim, fazer uma vestimenta. A gente olha muito, por exemplo, para começar, aonde é que você está hoje? Beleza, você está numa posição, quem é você? O que que você gosta de fazer? Aonde você vai bem? Você fala bem, você se organiza bem, você sabe ler dados, você sabe ler cenários, você tem bom relacionamento, você não tem, o que que você conhece, de habilidades técnicas da sua área e tudo mais. E aí a gente começa a olhar para onde você quer ir. Nesse lugar, essas coisas são boas, são úteis, são metade do caminho, são 90% do caminho, 30% do caminho? Qual é o gap que tem e como é que a gente vai resolver e preencher esse gap? Então a gente tem uma pessoa que estava fazendo nesse sentido e é um trabalho difícil. Quando você está numa empresa muito grande, para você fazer isso, existe uma questão de que acho que é até interessante dizer que quando você está crescendo muito, o seu trabalho operacional, ele tem um impacto tão relevante quanto a sua capacidade de se relacionar. A gente falou disso antes, assim, então trabalhar direito e tal, talvez isso num começo de carreira ele tem o seu volume de trabalho seja muito visível, mas quando você está numa posição muito grande, você tem que ter uma habilidade de relacionamentos tão boa quanto a habilidade técnica de você fazer o que você tem para fazer. E eu acho que a maior construção que a gente fez foi de fazer essa transformação de habilidades excelentes de técnicas que a pessoa tinha, para abrir uma frente de habilidades de relacionamento que ela não tinha e que era necessária fazer, e sair enfim, hoje ela saiu de uma posição que ela era completamente escondida, só entregava as coisas, e essa pessoa agora ela trabalha junto com a liderança, assim, com a diretoria, apoia a diretoria em todos os cenários e está assim, fazendo um excelente papel, de relacionamento, de mostrar, de se vender e de se posicionar. Eu acho que tem uma coisa que a gente falou no começo, né, das diferenças das maturidades, mas ter alguma característica que permeia, eu vejo muito também da nossa dificuldade em dizer não. Como você põe limites. Então eu acho que a gente hoje saiu de um passo que essa pessoa estava mais escondida, fazendo um trabalho super operacional, para ser a pessoa que um vice-presidente de uma multinacional pergunta a opinião e fala: "Como é que você vai fazer? Esse projeto é você que vai tocar". E aí, assim, olhar para isso e falar assim: "Não, você vai fazer assim, você vai fazer assado, me conta como foi, vamos nos preparar para essa conversa juntos". E muitas vezes são conversas, de reuniões estruturadas, mas muitas vezes é uma conversa de café. Chama para um café e você vai perguntar assim, assim, assado, ou você precisa saber isso, isso e isso, vai. E ele fala: "Ai meu Deus, é o diretor", não interessa, vai, é outra pessoa, tira o cargo, se posiciona bem, fala direito e faz as suas perguntas, você precisa saber essa resposta. Então, eu acho que também tem muito uma questão de, às vezes, a gente precisa só de um peteleco, assim, de coragem, você vai dar conta, porque eu, no fundo, na mentoria, eu sempre falo assim: "O meu papel aqui é mostrar, abrir a janela do seu próprio talento, você tem esse talento, e você vai lá e vai fazer as coisas que tem que fazer e vai dar certo", sabe? Você com certeza ensina muita coisa através de suas experiências às suas mentoradas. Eu queria te perguntar qual foi um aprendizado que você teve com alguma mentorada sua, algo que alguma mentorada te ensinou? Ai, eu acho que eu aprendo muito sobre, eu acho que eu aprendo muito sobre coragem também, sabe, que é a coisa que eu mais tento ensinar, assim. Então, você, por exemplo, você sempre traz algumas coisas para mim em termos de perspectiva, porque tem a minha dificuldade na mentoria é a seguinte: qual é a dificuldade de ser um mentor? Eu chego numa sessão e a gente vai conversar, às vezes a gente sabe previamente qual é o assunto, mas às vezes você chega com um problema que eu não sei qual é, mas que eu preciso te ajudar a resolver. E e eu acho que quando eu tenho uma conversa com pessoas que têm um cenário tão diferente do meu, a visão sobre aquele assunto acaba sendo tão enriquecedora, que eu com certeza expando muito mais a forma como eu resolveria aquele problema dentro do meu espectro intelecto, das coisas que eu tenho de experienciado para poder auxiliar, sabe.
Então, eu sempre penso assim, como eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, se eu estivesse exatamente nessa posição, conhecendo essa pessoa, sabendo onde ela está, como ela tomaria essa decisão? E sempre é uma conclusão diferente do que seria óbvia para mim. Então acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, a ver que o contexto do outro não sei se eu tenho um exemplo específico agora lembrando, mas saber que esse contexto do outro já me tira da minha zona de conforto em termos de orientação, o que é maravilhoso, porque eu preciso ter repertório. Então o meu enriquecimento é o repertório que eu consigo construir com a troca, sabe. É muito valioso. É bem divertido participar da mentoria também, confesso que de fato é uma troca, A uma gente bate uma bastante conversa, papo. é um bate-papo É como muito bom. tá sendo aqui. Pamela, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é a coisa que você mais gosta em ser mentora? O que eu mais gosto é o que eu mais gosto é de ver as pessoas fazendo alguma coisa que a gente construiu juntas e dando certo, assim, tipo, tendo sucesso. A minha frase favorita é assim: "Ó, o meu sucesso é o seu". Se você tem sucesso, tipo, minha missão tá cumprida, assim, é muito maravilhoso ver as realizações, não importa que tamanho seja, não importa se seja o bate-papo do café que a pessoa manda uma mensagem e fala assim: "Nossa, eu fiz chamei para o café e deu muito certo", seja, por exemplo, você que foi mestre de cerimônia de um dos maiores eventos de Harvard para brasileiros, e você fazer uma liderança maravilhosa e falar: "Putz, eu sei como essas coisas aconteceram e algumas decisões foram tomadas e tá tudo, assim, real, vivendo, assim", é muito legal. Eu acho que talvez a parte mais gratificante é saber que eu participei em algumas coisas das grandiosidades das vitórias das pessoas, assim. Porque são elas que fazem, e sempre me posiciono assim, são elas que fazem, é você que faz, é você que se você não fizer, o mérito é seu, se você não fizer não tem nada, não existe nada. Então o fato de você fazer, talvez por um incentivo, por qualquer coisa, para mim já é valioso. Agora quando faz e dá certo, nossa, aí eu falo: "Ganhei meu dia", não tem nada mais gratificante que isso. E como é que uma pessoa faz para te ter como mentora? Eu gosto de mentorar pessoas que tenham perfis parecidos, assim, com pessoas que tenham ambição, que queiram fazer as coisas. Então acho que, primeira coisa é pensar assim: "Eu sou do tipo que reclama, eu sou do tipo que faz". Se você é do tipo que faz, eu tenho os meus canais de comunicação, no meu Instagram tem um link, eu tenho link com, acesso para falar comigo pelo site, tem um formulário para colocar, algumas informações para a gente entrar em contato e saber como a mentoria pode ajudar. Mas é uma conversa sempre one on one, eu conheço todas as pessoas que se interessam pela mentoria presencialmente online, geralmente a gente faz uma reunião online, para poder conhecer, saber os desafios e saber se, enfim, como eu poderia ajudar, se eu tenho, a expertise que a pessoa precisa para o caminho que ela está buscando, mas em redes sociais é o melhor caminho para conseguir o contato comigo. Maravilha, eu inclusive te encontrei através das redes sociais, Uhum. sou muito sortudo em ter tido essa oportunidade, espero que mais pessoas tenham. Obrigado por ter estado para ter um Ai, bate-papo obrigada a por aqui, você é passou o muito tempo muito querido. rápido. Luiz, eu gosto Foi muito de você, bom. queria te agradecer pela confiança, pela oportunidade das coisas que a gente faz junto. Você é uma pessoa talentosíssima e eu adoro as nossas conversas. Obrigado, eu fico feliz e estou muito feliz e honrado de estar aqui ao seu lado hoje. Valeu.